41. Escreva este relato agora, Caesar leu em voz alta, marcando-o numa placa de metal, pois tenho medo. Tenho medo por mim mesmo, sim. Admito que sou humano. Se Elendil retornar do poço da ascensão, tenho certeza de que minha morte será um dos seus primeiros objetivos. Ele não é um homem mau, mas é impiedoso. Ou melhor, acredito que seja um produto daquilo pelo que passou. Condiz com o que sabemos sobre Elendil no diário, Tyndall disse, supondo que Elendil seja o autor daquele diário. Caesar olhou para sua pilha de notas, repassando o básico na mente. Quam foi um antigo erudito de Terris, descobrira Elendil, um homem que ele começou a acreditar por meio de seus estudos. Poder ser o herói das eras, um personagem da profecia terrissana. Elendil o ouviu e tornou-se um líder político. Conquistou grande parte do mundo. Em seguida, viajou para norte, até o poço da Ascensão. Na época, contudo, Quam aparentemente mudara sua opinião sobre Elendil e tentara impedi-lo de chegar ao poço. Fazia sentido. Embora o autor do diário nunca tivesse mencionado seu nome, era óbvio que era Elendil. É uma suposição muito segura, creio eu, Caesar disse. O diário fala até mesmo de Quam e da desavença que tiveram. Estavam sentados lado a lado nos aposentos de Caesar. Ele havia pedido e recebido uma mesa maior para manter suas numerosas notas e teorias escritas. Ao lado da porta estavam os restos da sua refeição vespertina, uma sopa que eles engoliram às pressas. Caesar estava agoniado para levar os pratos até a cozinha, mas não fora capaz de se afastar do trabalho. Continue, Tyndall pediu, recostando-se na cadeira, parecendo mais relaxado do que Caesar jamais a vira. Os brincos que pendiam ao lado de suas orelhas alternavam-se em cores. Um ouro ou cobre seguido por um estanho ou ferro. Era simples, mas havia uma beleza neles. Caesar assustou-se. Desculpe, ele disse, voltando para a leitura em seguida. Porém, também estou com medo de que tudo o que sei, a minha história, seja esquecido. Tenho medo pelo mundo que pode ver, medo que meus planos falhem, medo de um destino trazido pelas profundezas. Espere, Tyndall falou. Por que ele teme? Por que não temeria? Caesar perguntou. As profundezas que achamos ser a bruma estavam matando seu povo. Sem a luz do sol, suas plantações não cresciam e seus animais não podiam pastar. Mas, se Quam temia as profundezas, então não deveria ter se oposto a Elendil, Tyndall concluiu. Mas se Quam temia as profundezas, então não deveria ter se oposto a Elendil, Tyndall concluiu. Ele estava subindo para o poço da ascensão para derrotar as profundezas. Sim, Caesar falou, mas na época Quam estava convencido de que Elendil não era o herói das eras. Mas por que isso importaria? Tyndall perguntou. Não era necessário haver uma pessoa específica para as bromas. O sucesso de Rashek prova isso. Aqui, pule para o final. Leia aquela passagem sobre Rashek. Tem um sobrinho jovem, Rashek. Caesar leu. Ele odeia todos de Clenion, com a paixão da juventude invejosa. Odeia Elendil, de forma ainda mais aguda, embora os dois nunca tenham se encontrado, pois Rashek se sente traído por um de nossos opressores ter sido escolhido como herói das eras. Elendil precisará de guias através das montanhas de Terris. Incumbi Rashek de garantir que ele e seus amigos de confiança sejam escolhidos como guias. Rashek deve tentar levar Elendil na direção errada, desencorajá-lo ou, de alguma outra maneira, frustrar sua busca. Elendil não saberá que foi enganado. Se o Rashek falhar em desencaminhar Elendil, eu instruí o rapaz a assassinar meu ex-amigo. É uma esperança distante. Elendil sobreviveu a assassinos, guerras e catástrofes, e ainda assim espero nas montanhas geladas de Terris. Espero que, nas montanhas gélidas de Terris, ele possa finalmente ser exposto. Espero por um milagre. Elendil não pode chegar ao poço da ascensão. Ele não pode tomar o poder para si. Tyndall ajeitou-se na cadeira, franzindo a testa. O que foi? Tem algo errado, eu acho. Mas não consigo dizer exatamente o que. Caesar percorreu o texto com os olhos outra vez. Então, vamos dividir em declarações simples. Rashek, o homem que se tornou o Senhor Soberano, era sobrinho de Quam.
Sim, Tindou concordou. Guan enviou Reshek para enganar ou até mesmo matar seu antigo amigo, Elendil. O Conquistador, um homem escalando as montanhas de Terris em busca do Poço da Ascensão. Tindou assentiu com a cabeça. Guam fez isso porque temia o que aconteceria se Elendil tomasse o poder se Elendil tomasse para si o poder do poço. Tindou ergueu um dedo. Por que ele temia isso? Parece um medo racional, creio eu. Sazed respondeu. Racional demais, Tindou retrucou. Ou, melhor, perfeitamente irracional. Mas Sazed, me diga uma coisa. Quando você leu o diário de Elendil, teve a impressão de que ele era do tipo que tomaria o poder para si? Sazed negou com um abano de cabeça. Na verdade, pelo contrário, essa é a parte que deixa o diário tão confuso. Não conseguimos entender por que o homem representado nele teria feito o que supomos que ele fez. Acho que é parte daquilo que, no fim das contas, levou Vena a pensar que o Senhor Soberano não era Elendil mesmo, mas Reshek, seu carregador. E Quam diz que conhecia bem Elendil, Tindou falou. De fato, nessa cópia, ele elogia o homem em várias ocasiões. Diz que é uma boa pessoa, acredito eu. Sim, Sazed confirmou, encontrando a passagem. Ele é um bom homem, apesar de tudo. Ele é um bom homem. Um homem que se sacrifica. Na verdade, todos os seus atos, todas as mortes e destruição e as dores que lhe causou, feriram-no profundamente. Então, Quan conhecia bem Elendil, Tindou falou. Ele tinha o outro em alta conta. Também possivelmente conhecia bem seu sobrinho, Reshek. Entende minha questão? Caesar meneou a cabeça lentamente. Por que enviar um homem de temperamento violento, cujas motivações se baseiam na inveja e no ódio, para matar um homem que você pensa ser bom e ter caráter digno? Parece uma estranha escolha. Exatamente, Tindou disse, descansando os braços na mesa. Mas, Caesar falou, Quam diz bem aqui que duvida que se Elendil chegar ao poço da ascensão, ele tomará o poder e, em seguida, em nome do bem maior, abrirá a mão dele. Tindou sacudiu a cabeça. Isso não tem sentido, Caesar. Guam escreveu várias vezes sobre como temia as profundezas, mas tentou frustrar a esperança de pará-la, enviando um jovem odiento para matar um líder respeitado e supostamente sábio. Guam praticamente preparou Reshek para tomar o poder, se deixar que Elendil tomasse o poder fosse uma preocupação tão grande, não teria temido que o Reshek pudesse fazer o mesmo? Talvez simplesmente vejamos as coisas com a clareza daqueles que observam acontecimentos já passados, Caesar disse. Tindou novamente negou com a cabeça. Não estamos vendo algo, Caesar. Guam é um homem muito racional, até mesmo calculista. Pode-se ver isso na sua narrativa. Foi quem descobriu Elendil e primeiro anunciou como um herói das eras. Por que se voltaria contra ele como fez? Assentiu, folheando a tradução da cópia por fricção. Guam ganhou muita notoriedade ao descobrir o herói. Descobriu o lugar que procurava. Havia um lugar para mim na tradição da antecipação. Achei que eu fosse o anunciador, o profeta vaticinado para descobrir o herói das eras. Renunciar a Elendil na época teria sido renunciar à minha nova posição, à minha aceitação pelos outros. Algo drástico deve ter acontecido, Tindou disse. Algo que o fez se voltar contra o amigo, a fonte de sua própria fama. Algo que incomodou sua consciência de forma tão aguda que ele se dispôs a arriscar uma oposição ao monarca mais poderoso do país. Algo tão aterrorizante que ele assumiu um risco ridículo, enviando esse Reshek para uma missão assassina. Caesar folheou nas suas notas. Ele teme as profundezas e o que aconteceria se Ellen tomasse o poder. Se Elendil tomasse o poder, ainda assim parece não conseguir decidir qual ameaça é maior, e nenhuma delas parece mais presente na narrativa que a outra. Sim, consigo enxergar o problema aqui. Acha, talvez, que Quam estava tentando insinuar algo pela incoerência de seus argumentos? Talvez, Tindou confirmou. As informações são tão insuficientes. Não consigo julgar um homem sem conhecer o contexto de sua vida. Caesar ergueu os olhos, encarando-a. Talvez estejamos estudando demais, ele falou. Podemos fazer uma pausa. Tindou voltou a negar com a cabeça. Não temos tempo, Caesar. Ele encontrou o olhar dela, e Tindou tinha razão. Você sente isso também, não é? Ela perguntou. Ele concordou com a cabeça. A cidade cairá em breve. As forças que a oprimem, os exércitos, os colos, a confusão civil.
Temo que será mais violento do que seus amigos esperam, Caesar. Tendu comentou em voz baixa. Parecem acreditar que podem simplesmente continuar a equilibrar seus problemas. São um grupo otimista, ele disse, sorrindo, desacostumados com a derrota. Será pior que a revolução, Tendu falou. Eu estudo essas coisas, Caesar. Sei o que acontece quando um conquistador toma a cidade. Pessoas vão morrer. Muitas pessoas. Caesar sentiu um calafrio com as palavras da mulher. Havia uma tensão em Luthadel. A guerra estava chegando à cidade. Talvez um exército ou outro entrasse com as bênçãos da Assembleia, mas o outro ainda atacaria. As muralhas de Luthadel se tingiriam de vermelho quando o cerco finalmente terminasse. E ele temia que o fim estivesse muito, muito próximo. Você tem razão, ele falou, voltando-se às notas em sua escrivaninha. Precisamos continuar a estudar. Devemos reunir mais daquilo que pudermos encontrar sobre o país antes da ascensão para que você possa ter o contexto que busca. Ela assentiu, mostrando uma determinação fatalista. Não era uma tarefa que poderiam terminar no tempo que tinham. Decifrar o significado da cópia, compará-lo ao diário e relacioná-lo ao contexto do período era um empreendimento erudito que exigiria um trabalho empenhado de anos. Os guardadores tinham muito conhecimento, mas nesse caso era quase demais. Vinham reunindo e transmitindo registros, histórias, mitos e lendas por tanto tempo que levava anos para um guardador recitar as obras coletadas a um novo iniciado. Felizmente, junto com a quantidade de informações, havia índices e sumários criados pelos guardadores. Sobre eles vinham as notas e os índices pessoais que cada guardador individualmente fazia. E ainda assim, eles apenas ajudavam o guardador a saber quanta informação tinha. O próprio Caesar passava a vida lendo, memorizando e indexando religiões. Cada noite, antes de dormir, ele lia alguma parte de uma nota ou história. Provavelmente era o principal estudioso do mundo em religiões pré-ascensão, e ainda assim julgava saber tão pouco. Para complicar, havia a falibilidade inerente de suas informações. Grande parte delas vinham da boca de pessoas simples que faziam o melhor para lembrar o que fora sua vida no passado. Ou, com mais frequência, que vida seus avós teriam tido no passado. Os guardadores não foram fundados até o final do segundo século do reinado do Senhor Soberano. Na época, muitas religiões já haviam sido dizimadas em suas formas puras. Caesar fechou os olhos, passou outro índice de uma mente de cobre para a cabeça e começou a pesquisá-lo. Não havia muito tempo, claro, mas Tyndall e ele eram guardadores, estavam acostumados a iniciar tarefas que outros precisariam terminar. Alan Venture, antigo rei do domínio central, estava na sacada de sua fortaleza, observando de cima a vasta cidade de Luthadel. Apesar das primeiras neves ainda não terem caído, o tempo havia ficado mais frio. Vestia uma capa comprida, amarrada na frente, mas que não protegia o rosto. O frio fez suas bochechas formigarem quando o vento soprou, chicoteando sua capa. A fumaça subia das chaminés, juntando-se com uma sombra nefasta sobre a cidade antes de se erguer para misturar-se ao céu vermelho acinzentado. Para cada casa que produzia fumaça, havia duas que não o faziam. Muitas delas provavelmente estavam desertas. A cidade não tinha nem de longe a população que exibira no passado. No entanto, ele sabia que muitas das casas sem fumaça ainda estavam habitadas e congelando. Eu deveria ter sido capaz de fazer mais por eles. Ellen pensou, seus olhos abertos para o vento gelado perfurante. Deveria ter encontrado uma maneira de conseguir mais carvão. Deveria ter conseguido abastecer a todos. Era humilhante, até mesmo deprimente, admitir que o Senhor Soberano se saíra melhor que Ellen. Apesar de ser um tirano cruel, o Senhor Soberano ao menos impedia que uma parte significativa da população morresse de fome ou congelasse. Mantivera os exércitos sob controle e a criminalidade em um nível administrável. A nordeste, o exército de Colos espreitava. Não enviara emissários para a cidade, mas era mais apavorante que os exércitos de Seth ou Strath. O frio não afastava seus integrantes. Apesar de sua pele nua, aparentemente percebia um pouco as mudanças de tempo. Esse último exército era o mais perturbador dos três, mais perigoso, mais imprevisível e com o qual era impossível negociar. Colos não barganhavam. Não prestamos atenção suficiente àquela ameaça, ele pensou, enquanto estava na sacada.
Havia simplesmente muito a se fazer, tanto a se preocupar, que não conseguimos nos concentrar em um exército que talvez seja tão perigoso para nossos inimigos quanto para nós. Parecia cada vez menos provável que os Colos atacassem Seth ou Strath. Aparentemente, Jastes tinha controle bastante para mantê-los à espera de dar o bote em Luthadel. Milord, disse uma voz atrás dele, por favor, venha para dentro. Esse vento é mortal. Não use o frio para se matar. Ellen virou-se. Capitão Demou estava de pé, em posição de sentido, no aposento, junto com outro guarda-costas. Na esteira na esteira da tentativa de assassinato, Ham insistiu que Ellen andasse protegido. Ellen não reclamara, embora soubesse que havia pouco motivo para preocupação. Ela não reclamara, embora soubesse que havia pouco motivo para precaução. Strath não iria querer matá-lo agora que não era mais rei. Tão sério, Helen pensou, examinando o rosto de Demou. Por que acho que ele é jovem? Somos quase da mesma idade. Muito bem, Helen falou, virando-se e atravessando a sala a passos largos. Quando Demou fechou as portas da sacada, Helen tirou a capa. Os trajes embaixo dela pareciam estranhos nele, mal ajambrados, embora tivesse mandado limpar e passar. O colete estava apertado demais. Sua prática com a espada estava modificando lentamente seu corpo, embora o casaco ficasse folgado. Demou, Helen falou. Quando é sua próxima reunião do sobrevivente? Hoje à noite, milord. Helen assentiu. Ele ficou com medo. Seria uma noite fria. Milord, o senhor ainda pretende vir? Demou perguntou. Claro, Helen falou. Dei minha palavra que me juntaria à sua causa. Isso foi antes de perder a votação, milord. É irrelevante, Helen falou. Estou me juntando ao seu movimento porque é importante para os Ska, Demou, e eu... Para os Ska, Demou. E eu quero entender a vontade do povo. Prometi a vocês dedicação, e vocês a terão. Demou parecia um pouco confuso, mas não falou mais palavra. Helen olhou sua escrivaninha, pensando em estudar um pouco, mas achou difícil motivar-se no gabinete frio. Em vez disso, abriu a porta e saiu pelo corredor. Seus guardas o seguiram. Ele se segurou para não virar para os aposentos de Ven. Ela precisava descansar, e não fazia bem para ela tê-lo espiando a cada meia hora para ver como estava. Então, em vez disso, ele se virou para caminhar por uma passagem diferente. Os carregadores ao fundo da Fortaleza Venture eram construções. Os corredores ao fundo da Fortaleza Venture eram construções de pedra estreitas e escuras, com uma complexidade labiríntica. Talvez fosse porque ele crescera nessas passagens, mas sentia-se em casa no confinamento escuro, isolado. Era o lugar perfeito para um jovem que não queria ser encontrado. Agora, ele os usava por outra razão. Os corredores eram um lugar perfeito para longas caminhadas. Ele não seguia para qualquer direção específica, apenas se movia, resolvendo sua frustração ao som do estalar dos próprios passos. Não posso resolver os problemas da cidade, ele disse a si mesmo. Tenho que deixar Penrod cuidar disso. É ele quem o povo quer. Aquilo deveria ter deixado as coisas mais fáceis para Ellen. Permitia que ele se concentrasse em sua sobrevivência, sem mencionar o tempo que isso abriria para revitalizar seu relacionamento com Ven. Entretanto, ela parecia diferente nos últimos tempos. Ellen tentou dizer a si mesma que eram apenas seus ferimentos, porém sentia algo mais profundo, algo na forma em que ela o olhava, algo na maneira em que reagia à sua afeição, e mesmo sem querer, ele só podia pensar em uma coisa que havia mudado. Ele não era mais rei. Ven não era fútil, não lhe mostrara nada além de devoção e amor durante seus 2 anos juntos, e ainda assim, como ela poderia não reagir, mesmo que de forma inconsciente, ao seu fracasso colossal? Durante a tentativa de assassinato, ele a viu lutar. Realmente a viu lutar pela primeira vez. Até aquele dia, ele não havia percebido quanto ela era incrível, não apenas uma guerreira, e não era apenas uma romântica. Era uma força, como o trovão ou os ventos, a maneira como ela matara aquele último homem, esmagando a cabeça dele com a dela. Como ela poderia amar um homem como eu? Ele pensou. Eu nem mesmo consegui manter meu trono. Escrevi as próprias leis que me depuseram. Ele suspirou e continuou a andar.
Sentia-se como se devesse estar lutando, tentando imaginar uma maneira de convencer Ven de que era digno dela, mas aquilo apenas o faria parecer mais incompetente. Não havia como corrigir erros passados, especialmente por não poder ver nenhum erro real que tivesse cometido. Fizeram o melhor que podia, e aquilo se provou insuficiente. Ele parou num cruzamento. Antes, um mergulho relaxante num livro teria sido suficiente para acalmá-lo. Agora, ele se sentia nervoso, tenso, um pouco como ele achava que Ven se sentia normalmente. Talvez eu devesse aprender com ela, ele pensou. O que Ven faria na minha situação? Certamente ela não estaria andando a esmo, taciturna e sentindo pena de si mesma. Ela franziu o senho. Olhou para um corredor iluminado por lamparinas a óleo tremeluzentes, apenas metade delas acesas. Em seguida, partiu, caminhando a passos largos e determinados na direção de um conjunto de aposentos específico. Bateu na porta com suavidade e não teve resposta. Por fim, enfiou a cabeça no vão da porta. Caesar e Tyndall sentados em silêncio diante de uma mesa com altas pilhas de papéis e livros. Os dois olhavam o vazio, como se para o nada. Seus olhos tinham um olhar vidrado, de alguém que estava chocado. A mão de Caesar descansava na mesa. A de Tyndall estava pousada sobre ela. Caesar ficou alerta, de repente, virando-se para olhar Ellen. Lord Venture, desculpe, não ouvi o senhor entrar. Tudo bem, Caesar, Ellen falou, entrando no aposento. Quando entrou, Tyndall também despertou, e ela tirou sua mão da de Caesar. Ellen meneou a cabeça para Demoe e seu companheiro, que ainda o seguiam, indicando que eles deveriam permanecer do lado de fora, e fechou a porta. Ellen, Tyndall disse, sua voz recoberta com sua típica tensão de desprazer. Por que nos incomoda? Já provou sua incompetência de modo bastante evidente. Não vejo motivo para mais discussões. Aqui ainda é minha casa, Tyndall. Ellen retrucou. Insulte-me de novo e vai ser expulsa daqui. Tyndall ergueu uma sobrancelha. Caesar empalideceu. Lord Venture, ele disse rapidamente. Não acho que Tyndall quis... Tudo bem, Caesar, Ellen disse, erguendo a mão. Ela só estava testando para ver se eu havia voltado ao meu antigo estado de insultabilidade. Tyndall deu de ombros. Ouvi relatos de você choramingando pelos corredores do palácio como uma criança perdida. Esses relatos são verdadeiros, Ellen falou. Mas não significa que meu orgulho desapareceu por completo. Bom, Tyndall falou, acenando com a cabeça para uma poltrona. Sente-se se desejar. Ellen assentiu, puxando a poltrona para frente dos dois e sentando-se. Preciso de um conselho. Já dei os que podia, Tyndall advertiu. Na verdade, dei muito mais para você. Minha presença contínua aqui faz parecer que estou tomando partido. Não sou mais rei, Ellen falou. Portanto, não há partido. Sou apenas um homem buscando a verdade. Tyndall sorriu. Faça suas perguntas, então. Caesar observou a conversa com interesse óbvio. Eu sei, Ellen pensou. Também não tenho certeza se entendo o nosso relacionamento. Aqui está o meu problema, ele disse. Perdi o trono essencialmente porque não estava disposto a mentir. Explique, Tyndall pediu. Tive uma chance de obscurecer uma parte da lei, Ellen falou. No último momento, poderia ter feito a Assembleia me assumir como rei. Em vez disso, dei uma informação que era verdadeira, mas que terminou por me custar o trono. Não me surpreendo, Tyndall comentou. Duvidei que se surpreenderia. Ellen retrucou. Agora, acham que fui tolo em fazer o que fiz? Sim. Ellen assentiu. Mas... Tyndall falou. Não foi aquele momento que custou a você o trono, Ellen Venture. Esse momento foi uma coisa pequena, simples demais para atribuir ao seu imenso fracasso. Perdeu o trono porque não mandou seus exércitos para tomar a cidade, porque insistiu em dar à Assembleia liberdade demais, e porque não contrata assassinos ou outras formas de pressão. Em suma, Ellen Venture perdeu o trono porque é um bom homem. Ellen sacudiu a cabeça. Então, não posso ser um homem que segue sua consciência e um bom rei? Tyndall franziu o senho, pensativa. Essa é uma pergunta milenar, Ellen, Caesar disse, em voz baixa. Uma questão que monarcas, sacerdotes e homens humildes, destinados à grandeza, sempre fizeram. Não sei se há uma resposta. Caesar, eu deveria ter contado a mentira? Ellen perguntou. Não, Caesar disse, sorrindo. Talvez outro homem tivesse feito isso, na mesma posição, mas um homem deve ser coerente consigo mesmo. Você tomou decisões na vida, e mudá-las no último momento, contando essa mentira, teria ido contra quem você é. É melhor para você ter feito o que fez e
perdido o trono, creio eu. Tyndall franziu a testa. Os ideais deles são excelentes, Caesar. Mas e o povo? E se eles morrerem porque Ellen não foi capaz de controlar sua consciência? Não quero discutir com você, Tyndall, Caesar falou. É simplesmente minha opinião que ele escolheu bem. É direito dele seguir sua consciência, então confiar na providência para preencher as lacunas causadas pelo conflito entre moralidade e lógica. Providência. Você diz Deus, Ellen disse. Sim. Ellen sacudiu a cabeça. O que é Deus, Caesar, além de um instrumento usado pelos obrigadores? Por que você toma as decisões que toma, Ellen Venture? Porque estão corretas, Ellen respondeu. E por que essas coisas estão corretas? Não sei, Ellen falou, com um suspiro, recostando-se na poltrona. Flagrou um olhar de desaprovação de Tyndall quanto à sua postura, mas ignorou-a. Ele não era rei, podia relaxar se quisesse. Você fala de Deus, Caesar, mas não prega uma centena de religiões diferentes? 300, na verdade, Caesar corrigiu. Bem, em qual delas você acredita? Ellen perguntou. Acredito em todas. Ellen balançou a cabeça. Não faz sentido. Você me apresentou apenas meia dúzia delas, e eu já consigo ver que são incompatíveis. Não estou em posição de julgar a verdade, Lord Venture. Caesar disse, sorrindo. Eu simplesmente a conduzo. Ellen suspirou. Sacerdotes, ele pensou. Às vezes, falar com Caesar é como falar com um obrigador. Ellen, Tyndall falou, com um tom mais ameno. Acho que você lidou com essa situação de maneira errada. No entanto, Caesar tem razão. Você foi fiel às suas convicções. E esse é um atributo régio, creio eu. E o que devo fazer agora? Ele quis saber. O que desejar, Tyndall respondeu. Nunca foi minha tarefa dizer a você o que fazer. Simplesmente dei conhecimento do que homens no seu lugar fizeram no passado. E o que eles teriam feito? Ellen perguntou. Esses seus grandes líderes, como eles teriam reagido à minha situação? É uma pergunta sem sentido, ela falou. Eles não teriam chegado à mesma situação, pois eles não teriam perdido seu título, em primeiro lugar. É a isso que se resume, então? Ellen perguntou. Ao título? Não é o que estávamos discutindo? Tyndall devolveu a pergunta. Ellen não respondeu. O que você acha que faz de um homem um bom rei? Ele perguntou certa vez a Tyndall. Confiança, ela respondera. Um bom rei é aquele que tem a confiança do seu povo e é aquele que merece essa confiança. Ellen levantou-se. Obrigado, Tyndall, ele disse. Tyndall franziu o senho, confusa. Em seguida virou-se para Caesar. Ele ergueu os olhos e encontrou os de Ellen, inclinando levemente a cabeça. Em seguida, sorriu. Venha, Tyndall, ele disse. Precisamos voltar aos nossos estudos. Vossa Majestade tem trabalho a fazer, eu acho. Tyndall continuou com a testa franzida quando Ellen saiu da sala. Os guardas seguiram-no, enquanto ele rapidamente percorria o corredor. Não voltarei a ser como eu era, Ellen pensou. Não continuarei a me queixar e me preocupar. Tyndall me ensinou a ser melhor que isso, mesmo que ela nunca tenha realmente me entendido. Ellen chegou aos seus aposentos poucos momentos depois. Entrou altivamente. Em seguida, abriu o armário. As roupas que Tyndall escolhera para ele, as roupas de um rei, esperavam lá dentro. Alguns de vocês talvez conheçam minha memória lendária. É verdade, não preciso de uma mente de metal ferroquimista para memorizar uma página de palavras num instante.